fazer, né, com a pele escura? O primeiro ponto é verificar a glicemia. E aí você vai ver vários vídeos, várias aulas aqui no canal, sempre vou tocar nesse ponto. Verificar a glicemia capilar. Tem outras formas de você que já tem diabetes tipo 2 verificar a sua glicemia, a sua diabetes? Tem. A glicemia capilar é a mais fácil, é a mais barata. Mais barata. E é o que dá para fazer agora. E por que verificar a glicemia capilar é o que você pode fazer agora, né? E para evitar tantos problemas na pele, da pele escura. Porque com a glicemia capilar, você sabe se o diabetes está controlado ou não. E me diz aí nos comentários. Você verifica a sua glicemia e você sabe quando a sua diabetes está controlada? Quais valores que tem que dar nessa glicemia capilar? A glicemia capilar, o principal parâmetro de verificação dela é as refeições, café da manhã, almoço e jantar. Claro que, dependendo do objetivo que você verificar a sua glicemia, você vai analisar e comparar, certo? Se você quer melhorar suas medicações ou diminuir suas medicações, se você quer melhorar a sua atividade física, a sua verificação de glicemia ela tem que ser com um objetivo. Mas eu vou te falar aqui no geral, geralmente quando eu começo no método açucareto a ensinar a pessoa a fazer um mapa de glicemia, eu começo dessa forma, porque aí depois a gente vai buscando o caminho que a pessoa tem que seguir e o que é melhor para ela. Então, verificar a glicemia é antes das refeições e 2 horas depois das refeições. 3 vezes na semana. Inicialmente, né, ali para saber se a sua diabetes está controlada, mas não significa que você vai verificar isso para sempre. Você verifica até atingir seu objetivo. Se o seu objetivo é saber se a sua diabetes está controlada, se você verificar uma semana isso, você consegue saber se ela está controlada ou não. E os valores para você ter referência é 80 a 100 antes das refeições e 2 horas depois das refeições, está até 150. O ideal, o ótimo, é estar 130 ou próximo disso. Porque assim você evita várias consequências, não só para a pele. Então, verificar a sua glicemia capilar e fazer esse mapa da glicemia capilar, ele te diz o caminho onde você tem que chegar. Porque dá para você ajustar, por exemplo, a sua refeição, você comendo o que você gosta, melhorando a resistência à insulina. Dá para você ir diminuindo suas medicações de acordo com o que você vai diminuindo a diabetes. Lembrando que a diminuição de medicação é você junto com o seu médico. Não dá para fazer nada sem responsabilidade e bom senso, tá? Então, verificar sua glicemia, sempre você vai me ouvir falar aqui no canal Açucareto disso. Porque é assim que eu conduzo as pessoas que têm diabetes, no método Açucareto, para ela conseguir criar o mapa, que eu chamo de mapa AD130, para ela criar o mapa para ela chegar numa diabetes de 130, ou às vezes até menos, tem menos. Então, se você não tem esse caminho, você não verifica, como é que você sabe se você vai chegar lá ou onde você está? Então, esse é um dos pontos que você pode fazer. E criando esse mapa, né? Independente se você está numa glicemia de 250, de 200 e 300, é possível você criar esse mapa da diabetes 130 e assim, na diabetes tipo 2 é a única que dá para consertar essa resistência à insulina. É possível. Claro que tem que ser intencional, não é nada milagroso, mas é possível. E o tempo varia de cada pessoa, mas é possível você alcançar uma glicemia de 130 em pouco tempo, em 4 semanas ou menos. Dependendo do seu estado, claro. E o outro ponto, né, que você pode fazer agora para evitar aquela pele escura, a resistência à insulina, a sair dessa diabetes alta de 200, é o ajuste de hábitos. E eu chamo de ajuste de hábitos, né? Em três principais. Esse ajuste de hábitos tanto vai evitar os problemas na pele, vai fazer com que a tua pele ela cumpra a função que tem que cumprir, que é proteção em todos os sentidos, tanto de barreira quanto proteção de
de dor, de sensibilidade. Também esse ajuste de hábitos vai te ajudar a baixar essa glicemia para 130 após as refeições, 2 horas após as refeições. E esse ajuste, por que eu chamo de ajuste de hábito? Porque é o que você já faz, que é alimentação, sono e movimento do corpo. Dentro do método açucareta, eu chamo esses 3 hábitos, né? Eu ajudo a pessoa a fazer esses 3 hábitos no dia a dia dela, de uma forma simples e vantajosa para ela. O que é o vantajoso? É que ela usa o comportamento dela a favor dela, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer e segue esse mapa para chegar a diabetes 130. Então, no método açucareta, eu chamo de refeição COQ-P. É um passo a passo que eu ensino o paciente, a pessoa mesmo, que tem diabetes tipo 2, a buscar essa alimentação, a entender a alimentação dela, no dia a dia, do que ela gosta de comer, a cultura que ela tem, os gostos que ela tem, como ela vive, encaixar ali na vida dela, entendendo essa alimentação que conserta essa resistência à insulina, que conserta essa diabetes tipo por dentro. E é possível você comer o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro. E na diabetes tipo 2, é a única que você consegue fazer isso. Você sabia disso? Você consegue consertar essa resistência à insulina. E pode ser mais simples do que você imagina. E quando eu digo ajuste de hábito, é porque se você fizer aquelas dietas restritivas maluca, no intuito de baixar a diabetes, ela funciona? Funciona. Porque você não vai comer. Porém, você não consegue fazer por muito tempo e acontece que gera um sofrimento tão grande para você, de uma forma inconsciente, que quando você volta, você dá vontade de comer as coisas que você nem tinha vontade de comer. E foge do seu controle as coisas. Então, é muito mais fácil você usar uma forma simples e vantajosa para você, que você vai colocando como hábito, por isso que eu chamo de ajuste de hábito, colocando como hábito. Quando você coloca como hábito dentro da sua rotina, o seu cérebro não tem trabalho de fazer, o seu cérebro não sofre, porque está usando seu comportamento a seu favor, que você gosta de comer, e todo o seu contexto de vida. Então, fica muito mais fácil de você fazer pelo resto da vida. É só um ajuste e não precisa gerar sofrimento para você. Aliás, se gerar sofrimento, você não consegue fazer por muito tempo. E aí, o segundo ajuste de hábitos é o sono. O sono, na resistência à insulina, ele tem um papel fundamental, que a pele escura vai ter relação com isso. Mas no sono, a gente produz hormônios essenciais para o controle do nosso corpo, né? Você já pensou que dormir não é uma opção para a gente? Nós somos obrigados a dormir. A última pessoa que teve no Guinness Book, né, que passou 11 dias sem dormir, foi em 1960. E a partir dali, nunca mais foi registrado, porque entendeu-se que é nocivo para a pessoa não dormir. Então, se você disser que não vai dormir, você vai cochilar e o sono vai trapacear você, porque nós somos obrigados a dormir. O sono é uma forma do nosso corpo se recuperar, se restabelecer. E engana-se quem acha que a gente dorme para descansar. Não, nosso corpo trabalha muito dormindo. Mas a gente precisa, nós seres humanos, a gente funciona no ciclo circadiano, né? No termo saudez. É o dia e noite. Então, à noite, a gente produz alguns hormônios que é durante o nosso sono. Esses hormônios, como melatonina, serotonina, hormônio do crescimento, cortisol, a gente precisa deles, vários outros, né? Vários outros vão interferir em todo o funcionamento do nosso corpo, assim como na resistência à insulina, vai diminuir ou não, assim como a vontade de comer doce, assim como a saciedade. Então, às vezes, não é fome, aquela vontade de comer demais, é uma alteração hormonal,
que se você só precisa ajustar o seu sono. Então, esse ajuste de hábitos ele é essencial para você baixar a sua glicemia e evitar problema na pele, não só na pele, no rim, no coração. É um efeito cascata muito positivo. E no método açucareta eu chamo disso de sono pirulito. É o sono de criança mesmo, a gente buscar um sono que a gente durma e acorde bem, independente da sua idade. E a maioria das vezes, nós adultos, a gente não tem esse sono de criança, esse sono pirulito, porque a gente se preocupa com aquilo que a gente não consegue resolver, o que a gente não consegue ter controle. E existe método que a gente vai ajustando isso para a gente dormir melhor. E às vezes pode ser mais fácil do que a gente imagina, sabia? E o terceiro ajuste de hábito é o movimento do corpo. Porque a gente precisa movimentar não só para lubrificar o nosso corpo, como as articulações, para a gente ter movimento, mas para que a gente use glicose. Quando a gente usa a glicose do sangue, da nossa alimentação, o que o nosso corpo produziu, a gente não induz mais essa produção de insulina, então a gente tem menos resistência à insulina, facilita vários outros processos. Uma melhor forma da pessoa com diabetes movimentar esse corpo é pela musculação, usando a força do corpo mesmo, muscular. Quando o músculo ele é estimulado, né, pelo movimento com musculação, que você pode ir para uma academia, fazer em casa, mas o sentido é fazer com estímulo de crescimento do músculo. E não estou dizendo que você ficar marombado, não. Marombado, não. Mas você fazer isso propositalmente, intencionalmente, que além da glicose via insulina que o músculo usa, ele usa açúcar extra. E quando ele começa a ser estimulado nesse ponto de força muscular para ele aumentar de tamanho, né? E quando digo aumentar de tamanho, você não vai ficar marombado do dia para a noite. Cada um vai evoluir do jeito que treina, do jeito que se alimenta. Cada um vai evoluir de uma forma, mas é importante para a pessoa que tem diabetes, porque além dos outros benefícios, né? Nosso músculo tem da cabeça aos pés, e é o nosso músculo que sustenta os nossos ossos, que nos mantém em pé. Então, a gente tem pele, a gente tem gordura, a gente tem músculo, a gente tem osso. E a maior parte do nosso corpo, ele é músculo. Se a gente não estimular ele não cresce, ele não desenvolve, ele não se mantém. E aí, se a gente não estimula, né, a gente estimula com movimento. Se a gente não estimula, ele vai cada vez mais diminuindo, então a nossa mobilidade vai diminuindo, a facilidade de queda vai diminuindo, ou vai aumentando, a gente tem dificuldade de levantar, a gente tem dificuldade de sentar, dificuldade de se equilibrar, tropeça e cai por qualquer coisa. Então, nossa força muscular, ela nos dá tudo isso e muito mais. E na diabetes, ela usa a glicose, essa força muscular, ela usa a glicose a mais do que a insulina coloca para dentro da célula. Então, te ajuda bastante a diminuir essa resistência à insulina, te ajuda a manter essa diabetes controlada e vários outros benefícios em relação a isso. Então, esses 3 ajustes de hábito de alimentação, sono e movimento do corpo, eles fazem você evitar aquela pele escura, né? Evitar problemas na pele, então qualquer proteção, melhorar essa proteção da pele e diminuir a resistência à insulina e consertar essa diabetes por dentro.